Eu quero vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que estou feliz em poder estar aqui gravando para você. Havia dito no vídeo anterior de introdução a essa revista desse trimestre, que talvez não estaria gravando, mas o Senhor tem nos abençoado. Eu estou enxergando muito pouco do olho esquerdo, mas apesar das dores, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Eu quero te agradecer, você que está inscrito no nosso canal, que tem orado por nós, você que está acompanhando o nosso trabalho constantemente, que tem compartilhado nas suas redes sociais. Continue nos ajudando, continue aí participando, compartilhando os nossos vídeos aos seus amigos e também orando por nós para que possamos continuar fazendo a obra de Deus. Estou muito feliz porque o Deus da provisão, Ele está atuando na minha vida, apesar dessa enfermidade, e nessa enfermidade Deus está atuando porque está tudo providenciado. Logo em breve eu estarei passando pela cirurgia e estarei totalmente restabelecido para continuar fazendo a obra de Deus, que é o que está no nosso coração, é fazer a vontade do Senhor. Então, meus queridos, como já havia dito introdutoriamente, a nossa lição, nesse trimestre, o título é O Deus de Toda Provisão. O sábio pastor Elienay Cabral, nosso comentarista, ele vem trazendo para nós aqui 13 temas, muito importantes, que vêm para nós esclarecer muitas dúvidas, muitos questionamentos que nós estamos vivendo nessa época e que muitas vezes ficamos a perguntar por que essas coisas estão acontecendo. A nossa primeira lição, ela vem com o título A Sobrevivência em Tempos de Crise. E o texto áureo diz o seguinte: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e a ajuda de Deus. Deus, Ele está querendo nos ajudar. Por isso, agora nós estamos com essa lição em mãos, para nós estudarmos e entendermos como é que Deus vai agir e como Ele está agindo nas nossas vidas. Nós temos, meus caros professores, alunos, amigos que nos assistem neste momento, o privilégio de estudar sobre crises, sobre as dificuldades que o mundo inteiro está enfrentando. E nós vamos ver aqui que as crises que nós enfrentamos, e as crises, melhor dizendo, da nossa nação no mundo, são resultados de um mundo decaído, são resultados do pecado. Então vamos aproveitar, meus caros professores, a oportunidade nesse trimestre para nós podermos mostrar o que Deus faz por nós em meio às crises, em meio às dificuldades, aos problemas que surgem nas nossas vidas. Vamos aproveitar para mostrar aos nossos alunos que, apesar do mundo estar em crise, os céus não estão em crise. E Deus tem para nós uma saída, Deus tem para nós um escape, Deus tem para nós uma solução. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, não estamos sozinhos nesta luta, nessa guerra. Nós sabemos que o Brasil enfrenta ou melhor dizendo, a mais séria crise política, moral e econômica de todas as épocas. É uma crise sem precedente. Nós já estamos vendo falar aí de 11 milhões de desempregados. As empresas não sabem mais o que fazer com seus empregados, estão demitindo seus empregados e causando aí esse terrível desemprego. E também as pessoas, os produtores, tanto os da agricultura como das fábricas, não tem, das indústrias, não tem para quem vender os seus produtos, e com isso vem a recessão econômica, o comércio está lá embaixo na sua situação financeira, a saúde do Brasil está passando por uma das piores crises, são pessoas morrendo nas filas de hospitais, nos postos de saúde, faltam remédios,
remédios, faltam médicos, na educação temos crise, faltam professores, faltam investimentos, mas todas essas crises, todos esses problemas que estamos enfrentando em nosso país, nós sabemos também que é consequência do pecado, é consequência da nossa atitude em relação à própria política também. Não vamos acusar aí capitalismo A, B ou C. É hora de nós entendermos que a crise é uma realidade. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui a crise como uma realidade. Nessa questão, nós vemos que Deus criou um mundo perfeito, criou um povo para viver em sociedade, mas uma sociedade sem crise. Deus criou o homem e deu o mundo e deu para ele governar toda a sua criação, para o homem poder administrar. Deus criou o homem como administrador. Porém, o homem escolheu desobedecer, escolheu transgredir a vontade de Deus, e com essa queda vieram as crises. Por quê? A primeira crise que o homem enfrentou foi a crise familiar, a crise no lar. Primeiro questionamento que o homem fez na situação de crise foi a respeito da sua companheira. Quando Deus lhe pergunta o que ele havia feito, ele atribui a culpa à mulher. Nós sabemos que nós somos habilidosos em atribuir a culpa a alguém no momento de crise. Então nós estamos aí, às vezes, culpando, sistema de governo, culpando aquele que foi eleito, culpando outros países, culpando quem quer que seja, qualquer órgão que esteja relacionado a essa crise, nós estamos culpando. Nós temos que assumir que a culpabilidade está atribuída a toda a raça humana, a todos os homens por causa do pecado, por causa dos seus erros que têm cometido diante de Deus. O nosso segundo ponto aqui nesse primeiro tópico é uma sociedade em crise. Então, com aquela queda de Adão, os males, as crises começaram a assolar a terra de um modo geral. Começou a assolar toda a humanidade e foi atingindo a todos. Então hoje parece não haver mais limites para adultério, imoralidade, corrupção. O homem, ele está cada dia mais distante de Deus, está mergulhado no pecado e cometendo toda sorte de desprezo a Deus, de abominações e de satisfações à sua carne, aos seus desejos pessoais. Então, meus queridos, o que nós podemos observar é que a nossa geração se assemelha à dos dias de Noé. E o próprio Jesus falou da sua vinda, ele dizendo que os dias do arrebatamento, os dias do seu retorno, seria como nos dias de Noé. Então tudo já está realmente como nos dias de Noé. Mas ainda uma coisa, apesar de todas essas crises, Deus, ele está no controle. Então com isso nos alegra o coração saber que nós podemos sobreviver mesmo em meio às crises, porque o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus caros professores, o nosso segundo tópico, ele vem com um tema muito interessante também, que é a crise como uma consequência do pecado. Como nós já fizemos menção, mas aqui nós temos especificamente nesse tópico falando sobre a questão da consequência do pecado. Nós temos aqui a crise na sociedade antediluviana, a crise na sociedade pós-dilúvio e a crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Sabemos que depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal, matando e matando pessoas. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo a Bíblia Sagrada, não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida do homem era bem elevada. O homem chegava a viver quase 1000 anos. Porém, isso foi diminuindo por causa do pecado. Mas nessa época, embora houvesse toda a provisão de Deus, saúde, expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza.
Então, meus queridos, a terra se encontrava corrompida, cheia de violência, e muitos, erroneamente, acreditavam que a violência é consequência da modernidade do capitalismo. A violência que temos hoje não é consequência de modernidade e capitalismo. Esse negócio de falar que o criminoso, que o assaltante, que o bandido é fruto de uma sociedade que oprime, que não distribui renda, é uma consequência dos erros da administração política. Não é isso não. O crime hoje existe, os problemas que existem hoje na questão da criminalidade é consequência do pecado do homem. O homem sempre teve o desejo de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. A violência é consequência do pecado, da dureza do coração do homem. Deus é santo e ele não pôde tolerar o pecado dos dias de Noé. Por isso ele decidiu frear a maldade do homem. Então ele se revela a Noé, chama Noé e diz: olha, eu vou destruir da face da terra o homem que criei, os répteis, os animais, tudo eu vou destruir, mas vou estabelecer um pacto contigo. E ele estabelece um pacto com Noé, Noé faz a arca, toda aquela história que você já sabe, e então ele salva a família de Noé. Porém, o que acontece? Pós-dilúvio, então, o homem comete o mesmo erro. O problema está na intenção do coração do homem. A crise é proveniente daquilo que procede do coração do homem. Enquanto o homem tiver o seu coração mau, os seus pensamentos maus, a crise vai continuar. O homem precisa voltar-se para Deus. Então Noé começou a repovoar a terra, mas aí ele planta uma vinha, dessa vinha ele faz o vinho, né? Ele faz ali o fruto do seu trabalho e ele se embriaga. O seu filho Cã o encontra, descobre a nudez do seu pai, sai divulgando para todos e aí surge novamente a crise. Aquele homem que Deus havia feito um pacto, que Deus havia resgatado, que Deus havia trazido para perto dele para continuar a povoar a terra, agora estava vivendo uma crise na família. E aí ele amaldiçoou seu filho. Daí então vem novamente, por causa do pecado, vem a maldição da crise na vida do homem. Então, meus queridos, não adianta atribuir a culpa da crise em outra coisa qualquer, senão a má intenção do coração do homem. Foi isso que Deus disse: o seu coração é mau continuamente. O meu espírito não suportará para sempre o homem. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o seu coração é mau. Então os homens têm a sua intenção má. Por isso é que sobrevêm as crises. Nos tempos de Jesus, nos tempos da igreja primitiva, Jesus nasceu na terra de Israel, numa região conhecida como Palestina, e ele veio como filho de Deus ao mundo num tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política, a instabilidade social eram grandes naquela época. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Os religiosos daquela época não se entendiam, né? O governo era um governo opressor, cobrava impostos exorbitantes dos países que estavam subordinados a ele, como no caso de Israel também. Mas em meio a toda aquela crise, raiou a luz. Jesus veio para dissipar as trevas dos necessitados, trazendo para eles a solução, trazendo para eles a esperança. Mas tem um detalhe: pela forma que Jesus veio, pela forma que ele se manifestou, nascendo pobre, nascendo de uma virgem da cidade de Nazaré, nascendo humilde, ele não foi aceito, nem pelo governo, nem pela sociedade geral e nem pelos religiosos da época, porque eles não conseguiram entender o plano de Deus. Então, meus queridos, uma coisa que nós precisamos entender em meio à crise é a forma de Deus trabalhar. Nós estamos com o tema dessa lição, o Deus de toda provisão. Precisamos entender como Ele quer prover para nós, como Ele quer fazer para nós, o que Ele quer trazer para nós e a maneira como Ele vai trazer para nós a solução. Precisamos entender o trabalho de Deus. Então, meus queridos, eles se gabavam de serem filhos de Abraão, de serem herdeiros da promessa, mas não aceitaram Jesus. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que
mesmo nessa época de Jesus, na época da igreja primitiva, eles enfrentaram crise. A igreja primitiva enfrentou crise por quê? Porque eles começaram a pregar o evangelho e o governo da época começou uma perseguição terrível, porque não aceitava aquela mensagem, aquela forma de mensagem. A esperança que eles queriam dar para o povo, para a nação, era outra. E a igreja veio pregando uma esperança diferente, que o reino de Deus, o reino dos céus estava chegado, o evangelho salvífico havia chegado através de João Batista, através de Jesus, que veio trazendo a solução. Mas mesmo assim a igreja sofreu terrível perseguição. E essa perseguição fez com que a igreja se espalhasse por todo mundo e levasse a mensagem. Então, meus queridos, nós precisamos como igreja entender. Nós saímos aí de um trimestre falando sobre evangelização. Eu gosto sempre de frisar o trimestre anterior, que foi o propósito de Deus nos ensinar como trabalhar. A igreja do Senhor no Brasil precisa começar a trabalhar, porque a crise vai aumentar. E a crise, às vezes, Deus usa a crise para fazer com que a sua igreja se espalhe por onde Ele quer que ela vá. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém, porque eles não estavam fazendo o trabalho como deveria ser feito, e a crise, a perseguição, fez com que eles estendessem as redes mais distantes para ganhar novas almas. O nosso terceiro tópico, terceiro e último, diz o seguinte, e o tema dele é a crise. Ou seja, a crise em si, a crise política, a crise econômica e a crise espiritual. Israel enfrentou crise política. Por exemplo, depois da morte de Salomão, Roboão, que era o sucessor de Salomão, ele pediu conselhos aos anciãos e ignorou as orientações deles. Ele preferiu seguir os conselhos dos seus amigos jovens, ele preferiu buscar os seus próprios interesses, os interesses particulares e não o interesse do povo. Os resultados foram os piores possíveis. A nação foi dividida, o povo sofreu e essa divisão perdurou por muito e muito tempo. Então muitos homens hoje também são insensatos, assumem o poder da nação e não fazem aquilo que deve ser feito, não atentam para a necessidade do povo. Atualmente, o nosso Brasil está enfrentando uma crise sem precedentes. O Brasil está mergulhado na corrupção, na vergonha. O Brasil está sendo notícia nos principais jornais do mundo com a questão da crise política. E se não for resolvida a crise política, jamais será resolvida as outras crises. Então, meus queridos, na hora de escolher também as pessoas para os cargos do executivo, precisamos ter cuidado. Que muitas vezes escolhemos as pessoas de forma errada, pessoas que não têm compromisso nem com Deus, nem com o bem-estar do povo. E as consequências vêm. Então nós temos que nos preocupar com isso, para não colocarmos mais um Roboão no trono, mais um Roboão na frente do povo. Sabemos que muitos países já enfrentaram várias crises econômicas, o Brasil está enfrentando agora, e no livro de Gênesis nós encontramos também que o mundo passou por uma crise econômica, mas no Egito havia alimento, porque um homem de Deus estava ali e apresentou a solução mediante aquela revelação de Deus, ou seja, a revelação que Deus deu a Faraó. Então, meus queridos, quando Deus está no controle, Ele tem a provisão para o seu povo. Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo, em que José passasse por toda aquela crise pessoal, familiar, chegasse ao Egito para resolver uma crise mundial. Eu não sei qual a crise que você está passando, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas Deus tem um propósito no que está acontecendo na sua vida, no que está acontecendo na minha vida. Nós estamos enfrentando uma crise econômica no Brasil que está diretamente ligada à crise política. E quando essa crise política e ética for resolvida, então a crise econômica também será resolvida. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Vamos orar pela nossa nação. E a crise espiritual? Nós sabemos aqui que, no texto bíblico dessa lição, que o profeta Abacuque ele viveu e ministrou em Judá e questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O
profeta estava em meio a uma sociedade agonizante. E ele desejava de Deus algumas respostas. Ele queria que Deus lhe respondesse alguma coisa. Ele queria que Deus lhe falasse alguma coisa. Ele ficou perturbado com a situação em que estava vivendo o seu povo. Meus amados pastores, professores, obreiros, alunos da escola dominical, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não fica tranquilo. Ele se perturba com a crise que a nação enfrenta. Ele se preocupa, mesmo sabendo que o céu não está em crise, mas nós estamos no mundo material, vivendo nesse corpo de matéria, e então nós estamos aqui em meio à crise. Podemos dela não participar, ou dela ser abastecido, ou nela ser abastecido pelo Senhor, mas estamos sim vivendo uma época de crise. Existe um jargão por aí que as pessoas estão dizendo: não estou em crise, estou em Cristo. Concordo. Mas eu quero pedir a você, professor, não faça desse trimestre uma apologia à teologia da prosperidade. Não faça desta lição uma apologia à teologia da prosperidade. Vamos continuar falando aqui da provisão de Deus, em nome de Jesus. Então nós sabemos que Deus nos ouve. Abacuque foi respondido por Deus. Deus lhe trouxe uma resposta, Deus lhe trouxe uma solução. E Abacuque pôde dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meus amados, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estender as suas mãos sobre nós, que Deus possa estar nos capacitando cada dia mais para entender o trabalhar de Deus. O mundo está em crise, mas o reino dos céus não está em crise. Deus é soberano e Ele não perdeu o controle da situação. O governo está nas mãos de Deus. O dia do Senhor virá e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Deus tem para nós uma solução. Deus tem para nós uma saída. Curta o nosso trabalho, compartilhe nas suas redes sociais e continue orando por nós, para que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais, para continuarmos fazendo a sua obra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.